Olá, meninas e meninos, tudo bem? Hoje o meu assunto é dividido em 3 pequenos temas. Vou falar um pouco dos oráculos, dos profetas, das profecias da Grécia Antiga e também das competições esportivas e literárias que ocorriam na Grécia Antiga em homenagem aos deuses, tá? Os oráculos, vocês sabem, eu já dei uma aula sobre os oráculos, era muito importante na cultura grega, tá? As pessoas iam lá à procura de respostas, saber do futuro. Bom, os oráculos estavam espalhados por toda a Grécia. Diversas cidades da Grécia tinham um oráculo, ou às vezes mais de um, tá? E cada oráculo era referente a um deus, tá? E para consultar o oráculo, a pessoa tinha que pagar uma soma e não era pouca. Então, muitas cidades ficaram ricas, né? Por causa dessas doações, dependendo do lugar, dependendo do deus, dependendo do oráculo mais procurado, certas cidades ficaram mais ricas, como a cidade de Delfos, a gente vai falar sobre ela, tá? Bom, por que a cidade de Delfos? Porque lá estava o oráculo de Delfos, o chamado o oráculo de Delfos, que ficava dentro do templo de Delfos, em homenagem ao deus Apolo, tá? Já falei que o Apolo, depois de Zeus, era o deus mais venerado, tá? Bom, em Delfos tinha um grande oráculo dedicado a esse deus, tá? E tanta gente lá procurar esse oráculo, né, que na prática mesmo era considerada o banco da Grécia antiga, de tão rica que ficou essa cidade por causa da procura ao oráculo de Delfos, tá? Bom, essas riquezas que acumulou durante tantos anos, mais tarde foram pilhadas por sucessivos conquistadores, como acontecia, né? Bom, mas quem é que consultava os oráculos? Só homens. Mulheres, não, tá? Podia ir um ou podia ir um grupo, mas sempre homens, tá? Mas vou me deter agora mais um pouco nesse oráculo que ficava dentro do templo de Apolo, em Delfos. Hoje, Delfos não existe assim como cidade, existe, mas é como um sítio famoso pelo sítio arqueológico que recebe muita gente todo ano para ver as ruínas desse templo e de outras coisas que ficaram em Delfos. Depois eu vou falar mais um pouco sobre isso, sobre arqueologia descoberta lá, os artefatos descobertos lá nessa cidade, onde estava o oráculo de Apolo, o oráculo de Delfos, tá? Bom, e quem é que recebia? Era o Deus que vinha falar? Não. Eram sacerdotisas ou profetisas que recebiam as mensagens do Deus daquele templo, tá? E as passavam para os Como eu estou falando no templo de Apolo, no oráculo de Delfos, né? Eu vou falar como é que eram chamadas essas sacerdotisas. Eram chamadas de pítias. Começou com uma pítia. Depois viraram as pitonisas, porque depois aumentou tanta a procura que tinha que ter mais de uma pítia, tá? Bom, Pítia, qual a origem desse nome? Lembram da serpente Piton, que perseguiu Leto, a mãe de Apolo, que estava grávida de gêmeos, e a Hera, quando soube que ela estava grávida do marido, do Zeus, proibiu que qualquer lugar desse guarida para ela ter os filhos, desse apoio, deixasse ela. Então ela viveu procurando um lugar para ter os filhos e não conseguia. E ainda por cima, a Hera mandou uma serpente chamada Piton, serpente Piton, atrás dela. Então ela sofreu muito, até que, já contei essa história, até que Poseidon, o deus dos mares, com pena de Leto, que em Roma teve o nome de Latona, com seu tridente pegou uma ilha do fundo do mar. E aí ela teve os seus gêmeos. Essa ilha recebe o nome de Delos e é chamada da ilha flutuante. Bom, então ela teve os filhos aí. Mas não vou contar essa história que eu já contei. Só falei essa história de novo porque a serpente que perseguia
Aleto, por ordem de Hera, chamava Piton, tá? Então, daí, a sacerdotisa que recebia a mensagem de Apolo no oráculo de Delfos eram chamadas de Pítias ou Pitonisas. Eram as sacerdotisas que ouviam as respostas ou mensagens de Apolo através de uma fenda vulcânica, de onde saíam os gases vindos das profundezas da terra. Ninguém via a Pítia, só escutava a sua voz. Tá. Essa Pítia, ou sacerdotisa, era escolhida entre as moças da região, mas tinha que atender a muitos requisitos. Olha só, essa Pítia, que ia virar sacerdotisa do templo de Apolo, tinha que ser virgem, tinha que ter tido uma vida bem sadia, ter um espírito calmo e sereno, tá? E quando era consultada, já falei, ela ouvia através da fenda, né, lá do vulcão. E ela se sentava num tripé ao lado dessa fenda e não era vista pelas pessoas que iam lá consultar. Agora, quando ela sentava no tripé para dar as mensagens que ela dizia que recebia de Apolo através daquela fenda vulcânica, ela tinha que se purificar também. Sabe com o quê? Mastigando folhas de louro, tá? E bebendo água de uma fonte sagrada de Delfos, tá? Esse oráculo de Delfos, dedicado ao deus Apolo, permaneceu ativo durante muito tempo, até a era cristã. Ele era consultado até a era cristã, quando a Pítia recebeu uma ridicularização, foi ridicularizada por muitos naquela época, porque botaram a Pítia, a intérprete, a nova Pítia, né, a intérprete chamada Pítia, como uma mulher histérica, que gritava, e além de se espalhar, que ela também transmitia textos falsos. Então, ela foi aos poucos abandonada. E mais tarde, já sabem muito bem, que no governo de Teodósio ele mandou queimar, acabar com todos os templos, tudo que lembrava o paganismo. Isso é outra história. Mas o templo de Delfos ele foi aos poucos assim abandonado por causa disso, porque a Pítia se mostrava diferente das primeiras Pítias, uma mulher histérica, parecia drogada, e além do mais, tá? Às vezes as mensagens eram falsas, consideradas falsas. Bom, mas e ali? Ali naquele lugar também, Delfos, surgiram no século 6 a.C. os chamados Jogos Píticos, por causa da Pítia, ó. Também vem do nome Pítia. Jogos Píticos, século 6 a.C., depois dos Jogos Olímpicos. Não existiam só Jogos Olímpicos, existiam outros tipos de jogos. E esses Jogos Píticos, tá, eram realizados em honra a Apolo e se iniciaram cerca de 6 séculos antes de Cristo. Os Jogos Olímpicos, que a gente conhece, já existiam desde 776 a.C. A diferença entre os Jogos Píticos e os Jogos Olímpicos, a única diferença é que nos Jogos Píticos também tinha competições de música e poesia, e nos Jogos Olímpicos não, mas ambos eram de 4 em 4 anos, tá? Bom, voltando aos Jogos Olímpicos, como diz o nome, eram realizados em Olímpia, em homenagem principalmente a Zeus, onde tinha uma grande estátua de muitos metros que depois desapareceu. Essa estátua de Zeus em Olímpia, onde eram realizados os Jogos Olímpicos, era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Bom, esses Jogos Olímpicos da Antiguidade, tá, que começaram em 776 a.C., vão durar até 393 depois de Cristo. Ó, 393 depois de Cristo. Foram proibidos pelo imperador Teodósio I, por serem manifestação do paganismo. Em sentido amplo, o paganismo engloba as religiões antigas, né, não abraâmicas. Então, tudo que era
ligado ao paganismo foi destruído, templos, rituais, etc. Bom, mas os Jogos Olímpicos voltaram na Era Moderna. Sabe quando? Em 1896. 2 anos antes, um tal de Barão de Coubertin convocou representantes de 9 países, expondo seu plano de reviver os torneios interrompidos há 15 séculos atrás. Então, eles concordaram. Então, em 6 de abril de 1896, foi realizada a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. A frase, o importante é competir, é atribuída a esse barão francês que teve a ideia de reeditar os Jogos Olímpicos. Tá? Bom, nessa primeira Olimpíada, participaram 285 atletas de 13 países. As mulheres, também ainda não, tá? Então, essa primeira Olimpíada, né, também foi na Grécia. E hoje vocês sabem que é de 4 em 4 anos, cada 4 anos é escolhido um país para serem realizados esses jogos, chamados Jogos Olímpicos, tá? Bom, mas voltando a Delfos, onde está o oráculo de Delfos, tá? Onde era uma cidade rica, porque recebia muitos consulentes para o oráculo. Bom, o sítio, hoje em dia, é um sítio arqueológico, que hoje lá é encontrado, declarado como Patrimônio Mundial da Unesco, tá? O oráculo, como eu já falei, ficava dentro do templo dedicado a Apolo. Hoje, também, lá foi construído, como eu falei, o Museu Arqueológico de Delfos. Esse Museu Arqueológico de Delfos, naquele local, a cidade inteira, vou mandar foto, começou a ser construído esse museu por um banqueiro filântropo chamado Andreas Singios, em 1903. Então, em 1903, foi construído o Museu Arqueológico de Delfos. Ao ver o produto das escavações que os arqueólogos faziam naquela região. As escavações começaram em 1892, tá? E eram muitos produtos. Então, por isso, tá, que o banqueiro Andreas, em 1903, fundou esse museu arqueológico, tá? Agora, vou falar das profecias e adivinhações. Não eram só os oráculos que faziam. As profecias, muitas vezes, não eram entendidas. Isso é uma parte. Como a pessoa ia lá no oráculo, tá? E não entendia. Às vezes, interpretava errado. E depois, mais tarde, talvez, muitos viam que não era nada daquilo que eles pensaram. Eu vou dar exemplo. Já dei na outra aula que eu gravei, mas já foi mandada faz tempo. Mas eu vou falar alguma coisa. Olha só, Bafos era gago, tá? Era gago e foi consultar o oráculo para ver se essa gagueira ia passar um dia. O oráculo disse que ele deixaria de ser gago se fundasse a cidade de Cirene. Então, ele começou a construir essa cidade, a fundar essa cidade. Estava no meio da construção, quando ele viu na sua frente um leão. Então, o susto foi tão grande que ele parou de ser gago. Então, vocês veem, né? Tinha que fundar a cidade, mas não era a fundação da cidade. Naquele local apareceu o leão, então era um sentido figurado. Outra adivinhação também que ele não entendeu, Adrasto tinha 2 filhas, tá? E ele foi ao oráculo perguntar com quem elas casariam. E o oráculo disse, uma vai casar com o leão e a outra vai casar com o javali. Ele ficou desesperado. Como? Minhas filhas, uma vai casar com o leão, outra vai casar com o javali. E ficou na dele, né? Não entendeu nada e achou que o oráculo estava meio biruta. Mais tarde apareceram 2 candidatos à mão das filhas. E cada um tinha um escudo.
Um tinha o escudo do leão e outro tinha o escudo do javali. Aí ele entendeu o que é que o oráculo quis dizer. Tem outras profecias também que não foram entendidas, mas eu não vou ficar por aqui. Para terminar a aula, eu vou falar que além dos oráculos, havia 2 grandes adivinhos na Grécia Antiga, Tiresias e Calcas. Tiresias, já falei algumas vezes sobre ele. Tiresias era cego. E segundo a mitologia, sabe como é que ele ficou cego? A mãe dele era muito amiga da Hera. E ela costumava ir com a Hera banhar-se no rio. E quando iam se banhar no rio, iam nuas. E um dia Tiresias foi caçar e deu de cara com a deusa e com a mãe nua na frente dele. Então a Hera, na hora, o castigou com a cegueira. A mãe do Tiresias ainda tentou defender, ele não veio atrás de nós, ele ia caçar, ele não tem culpa que nos viu. Mas não adiantou, o castigo estava dado. Então, o que aconteceu? Os Zeus, com pena dele, deu-lhe o dom da adivinhação. Tem uma versão que diz que foi Zeus, tem outra versão que diz que foi a própria Hera com pena, tá? Bom, Tiresias foi chamado, foi procurado para um monte de adivinhações, mas vou falar só 2 que vocês já conhecem. Ele previu o futuro de Narciso, disse que a desgraça dele seria quando ele visse a sua imagem, e ele previu que Laio seria assassinado e o seu assassino casaria com a sua esposa Jocasta. Foi o que aconteceu em Édipo Rei. Agora é Calcas. Calcas também era um grande adivinho, tá? E ele adivinhava, sabe como? Através do voo dos pássaros, que chama-se ornitomancia. Por corni quer dizer pássaro. Ele adivinhou o quê? Quando Aquiles tinha 9 anos, ele previu que ele morreria numa grande guerra. Lembram? Então a Tétis vestiu de mulher e colocou na corte do rei Licomedes para ele não ir numa grande guerra também. Essa história eu já contei. E também ele adivinhou que Agamenon, com toda a sua frota para ir para Troia lutar na guerra de Troia, e os ventos não vinham, o Calcas, falou: os ventos não virão enquanto você não cumprir a promessa que fez a deusa Artemis, sacrificar a moça mais bela, né, do seu reino. E a moça mais bela, já falei, era a sua filha Ifigênia, porque ele prometeu, se ganhasse numa guerra, fosse vitorioso numa guerra, ele sacrificaria a deusa Artemis, a donzela mais bela do seu reino. E por acaso era Ifigênia. E ele não queria fazer isso, mas como ele não cumpriu, os ventos não vinham e ele não poderia ir para Troia. Essa história também já contei. Vou ficar por aqui. Beijo!